Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu irei fazer a leitura do livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15 ao 18. E aconselho aos irmãos que possam ler o capítulo 15 ao 22 em suas casas. Irmãos, falo-vos em termos humanos, ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a promessa foi feita a Abraão e aos seus descendentes. Não diz aos descendentes, como falam muitos, porém, falando de um só, ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus, a promessa de Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Essa passagem fala sobre Paulo falando a Gálatas sobre as leis que a igreja de Gálatas impunha sobre os seus fiéis. E podemos tirar 4 temas sobre essa passagem. O primeiro tema é a aliança do sangue de Jesus. É a aliança que Deus fez primeiramente a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão de sustentar o seu povo, levar o seu povo a uma terra prometida. O segundo tema é que a aliança de Deus, ela não pode ser revogada, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser mudada, como a lei por vezes pode ser mudada. Então, eu peço que os irmãos meditem nessa palavra em suas casas, pois é uma palavra muito profunda, e o sacrifício que Deus fez nas nossas vidas é muito maior do que qualquer lei, muito maior do que qualquer coisa que eles pensam que a gente Glória a Deus, aleluia. E assim, irmãos, eu peço perdão aos meus pecados, peço perdão aos meus erros e peço que a igreja se incline para que oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, Pai, de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela santa ceia que será servida, Senhor Deus, em Teu nome. Lembrando, Senhor Deus, do Teu sangue derramado, do Teu sacrifício no Calvário, Pai. Que o Senhor, Pai, possa ser aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos intercede, Pai. Pois por nós mesmos nós não somos nada, não somos dignos, Senhor Deus. Sem a Tua misericórdia, Pai, sem a Tua misericórdia somos apenas carne e osso, Pai, sem perspectiva de salvação alguma. Mas com o Teu sangue derramado no Calvário, Pai, eu creio, eu tenho a plena convicção que seremos salvos, Pai. Seremos levados, Senhor Deus, à nova Canaã, Senhor Deus, a Canaã celestial, Pai, aquela que o Senhor prometeu para nós na Tua vinda, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, que o Senhor se faça presente neste local, que o Senhor possa estar transformando vidas, Pai, que o Senhor possa estar quebrantando corações, Senhor Deus, que o Senhor possa estar fazendo a verdadeira mudança, Pai, nos guiando, Pai, nos libertando, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fecha teus olhos, continue com os olhos fechados.
abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos te entender a tua mensagem para nós esta noite. Aleluia. Sopra, Espírito, levanta os caídos. Ajuda nós, abre a tua boca, vamos adorar. Vem pra, aleluia. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, trazendo vidas. Junto aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com seu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Vamos marchar em rumo ao Senhor. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, Espírito, levanta os caídos. Junto aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, faz Os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. quando o vento soprar, Só a igreja. Quando o vento soprar, vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento, mais uma vez, quando o vento sopra, sopra, Espírito de Deus, este lugar. Sopra em nossas vidas. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se tudo mover, vai se mover, volta ao
Aleluia. Aleluia. Deixa o vento do Senhor soprar na tua vida nesta noite. Aleluia. O vento de Deus vai soprar neste lugar nesta noite. O vento do Senhor Jesus, Ele vai soprar na sua vida nesta noite. Esteja preparado para o vento do Espírito de Deus. E eu quero te dizer uma coisa que Deus coloca no meu coração. Se a tua casa está de pé no nome do Senhor Jesus, se a tua casa ama e adora o Senhor, o vento vai trazer bonança, riqueza, prosperidade. Mas se a tua casa não tiver nos deleitos do Senhor, pode sofrer, queridos. Por isso abra os teus olhos e põe a tua casa de pé. Deus quer soprar o vento sobre você, que vai tirar toda a sujeira. Ele vai limpar, porque Deus quer a casa limpa. Porque aonde habita o Espírito de Deus, a casa é limpa. E Ele quer nos limpar nesta noite. Ele quer nos limpar. E nesta noite Ele vai começar a limpar a nossa casa. Deleita teu coração na presença do Senhor. Se você não ora, comece a orar. Se você não busca, comece a buscar. Se você não jejua e não consagra, comece a jejuar e consagrar. Porque o vento do Espírito de Deus vai começar a soprar. Aleluia. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito de Deus colocou no meu coração para que dissesse: igreja, prepara as tuas veredas nesta noite. Prepara as vossas veredas. Prepara as vossas veredas. Porque o vento do Senhor vai soprar nessa terra. Do Dianassou de Chudecai, Ribianassou de Rai. O vento do Espírito vai soprar nessa terra. Prepara as suas veredas. Harabassu decai. Vir para a igreja adorar o Senhor nunca foi hobby. Nunca foi, aleluia, nunca foi hobby, aleluia. Nunca foi vir por status. Vir à casa do Senhor, adorar o Senhor, é necessidade da tua alma, é necessidade do teu espírito. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, e Ele quer encher o teu ser até transbordar. Mas se o teu coração ainda estiver cheio, Ele não tem como encher. Se esvazie nessa noite, queridos. Se esvazie. Se esvazie de si mesmo. Se esvazie de você, do teu ego. Se esvazie. Fala: Senhor, eu te entrego tudo que está dentro do meu coração. Se você fechar os teus olhos aí e pensar e lembrar, olhar para os teus sentimentos, você vai ver o que tem dentro. Se não for de bom grado, entrega para Deus. Libera teu coração, para que Ele possa te encher de algo novo, algo poderoso, algo transformador. Aleluia. Aleluia, Jesus. E mesmo que esse vento de Deus venha sobre a sua vida, trazendo algumas destruições, abalando o seu coração, afrontando a sua fé, não desista. Porque esse vento de Deus me pegou hoje. A minha casa está alagada, mas eu estou aqui. Porque o inimigo, ele vai querer te falar assim: opa, não vai não. Cuida da sua casa que está debaixo d'água, fiação estourada, você está no escuro. É o inimigo. O vento de Deus, ele vem para te mostrar que Ele é soberano. Que da mesma forma que Ele pode derrubar tudo, Ele pode trazer tudo de novo. Essa palavra do Leandro, ela veio de encontro ao meu coração. E eu estou aqui. Minha mãe doente, minha
irmã passou mal, a minha filha me ligou pedindo socorro. Mãe, socorre aqui. Eu sentei, o meu esposo desesperado, não, porque a gente tem que socorrer eles. E a palavra de Deus para mim nessa manhã, quando a minha tia orou comigo, ela disse: filha, não foi ela, foi Deus que falou para mim. E eu acho que muitos aqui têm testemunhado cada dificuldade aos poucos que eu tenho passado, eu sempre compartilho com todo mundo. Ela falou assim: eu tenho pressa. Ela: não, Deus, e eu vou estreitar o seu caminho, eu vou dificultar a sua passagem. Sabe por quê? Até que eu entenda que eu tenho um chamado, até que eu entenda que Deus tem um propósito a ser feito e ser cumprido na minha vida. Então Ele vai soprar o vento, eu vou balançar, pode ser que eu caia, mas se eu estiver com alguém, essa pessoa vai me levantar. Opa, vem cá que tem um Deus aqui do seu lado. O vento de Deus vem para te provar. E se você não estiver forte, firme com Ele, você vai ficar parado, chorando, lamentando, porque é isso que o inimigo quer que você faça. Mas eu estou aqui. A palavra foi que eu disse: se eu não tiver alguém que me incentive, então que eu cave o buraco por dentro, ou o Senhor vai levantar pessoas para estar do meu lado, para me acompanhar e me incentivar. E graças a Deus eu tenho tido pessoas que têm lançado palavras de bênção. E a oração da minha tia nessa manhã foi uma oração de edificação para a minha vida. Eu tenho lutado muito contra mim mesma. Só Deus sabe das minhas dificuldades. Mas eu quero fazer isso. Eu amo esse lugar. E eu amo o chamado de Deus sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. A sede que havia em mim, se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. Salvador.
Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E deixa Ele esconder você debaixo das asas. eu amo você.
perto. Este momento é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Quanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do seu amor, do seu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a sua proteção debaixo das asas. Onde estiver eu quero estar também. Contigo juntos eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Abre meu coração e dore. Meu olhar, meio dos teus olhos, te abraçar é o meu desejo. Poder dizer, Jesus, eu amo. Oh, oh. Poder estar assim tão perto. Neste momento É o que eu preciso. meu coração é teu, Senhor, de ti Não desisto. eu não desisto. Tantas saudades Eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei, esquecerei do seu amor, do seu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até os céus. Quero sentir a sua proteção debaixo das asas. Onde estiver eu quero estar também. Contigo juntos eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. oh, Quero sentir a tua proteção debaixo das asas. debaixo das asas. Onde estiver eu quero estar também. Contigo juntos eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, Pra todos sempre. Amém. Aleluia. Eu quero estar com Jesus, aleluia. Quero caminhar com Ele, Aleluia, Jesus. aleluia. E vou te falar uma coisa: escute a voz do Senhor. Vale a pena escutar a voz de Deus.
Vale a pena escutar a voz do Senhor. Vale a pena ser fiel. Aleluia. Aleluia. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, e encher de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Eu morro se eu não te ouvir. Eu ofereço, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu ofereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir,
Glória a Deus. Se é para Jesus, levanta as mãos acima do seu, da sua cabeça e aplaude Ele mais forte. Para Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Som. Aleluia. Fala, Senhor. Estamos atentos, Senhor, ao teu ouvir. Queremos estar atento à tua voz, Senhor. Fala, Deus. Aqui no Salmo 86, ele fala assim, o salmista Davi fala assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou aflito e necessitado. O Senhor inclina os ouvidos dele e ouve o nosso clamor. Nesta noite nós queremos ouvir só a tua voz, Senhor. Só a tua voz, Senhor. Nós queremos calar todas as vozes. Inclina os teus ouvidos a nós. Fique, meus irmãos, da forma que você quiser, mas fale com o Senhor nesta noite. Chama Ele, fala com Ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor, ouve o meu clamor. Abre os seus ouvidos, Senhor. Senhor, que eu possa estar atento à tua voz, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, famílias que estão aqui, Senhor, querem ouvir a tua voz. Eu não sei qual é o problema que você chegou aqui nesta noite, mas o Senhor está atento ao seu clamor. O Senhor está com os ouvidos abertos. Senhor, nesta noite, Pai, nós te clamamos. Nós clamamos, Senhor, da tua bondade, porque o Salmo diz que a tua bondade é grande, Senhor, sobre nós. Inclina mesmo, Senhor, os teus ouvidos para nos ouvir. Que a nossa igreja, Senhor, seja uma igreja, Senhor, atenta à tua voz. Oh Deus misericordioso, vem, Senhor, vem ser conosco nesta noite, Senhor. Que pessoas possam sair daqui curadas, Senhor, porque ouviu a tua voz, porque a tua palavra, Senhor, ela liberta. O teu Espírito Santo de Deus nos convence de todas as coisas. Não há como nós sairmos daqui triste, porque o teu Espírito Santo habita em nós. O teu Espírito Santo faz milagres em nós. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser uma igreja sarada e curada através da tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, liberta os cativos, Senhor. Em nome de Jesus, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Gostaria de convidar as crianças aqui à frente. A gente está liberando ela para as salinhas. Deus é bom. Gostaria também de convidar a Elisa aqui também, para a gente já está ganhando tempo também. Ela vai ter uns recados para a igreja. Amém. Estende suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida desses professores, as vidas dessas crianças. Pai, nós te exaltamos, ó Pai, nós te glorificamos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus zeloso, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, ó Pai, de uma maneira mesmo sobrenatural, ó Pai. Nós somos mesmo gratos ao Senhor por tudo que você tem feito e derramado em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós apresentamos aqui a vida dessas crianças em Tuas mãos. Ó Deus, elas vão ali para aquela salinha, ó Pai, aprender da Tua palavra.
Ó Deus, esses professores, ó Pai, que estão ali ministrando a Tua palavra, que vocês dão a ele mesmo entendimento, discernimento, ó Pai. Que eles possam falar uma palavra, ó Pai, que essas crianças possam guardá-la mesmo em seu coração, ó Pai. Que quando crescerem não venha desviar dela, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, pela vida dos professores. Venha capacitar eles também a cada dia. Venha abençoar a Tua casa, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, toma mesmo essas crianças em Tuas mãos. Nós Te glorificamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Pode ir para a salinha. Vai devagar. Amém. Elisa vai estar dando aqui uns recados para a igreja. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu quero dar o primeiro aviso que no próximo sábado vai acontecer o nosso culto para casais. E é a partir das 19h30. 19 horas, desculpa. Se puder colocar arte. E tem sido muito especial. Os nossos cultos têm acontecido desde o ano passado. Então não deixe de participar. Para quem é casado, namorado, noivo, é um tempo muito importante. E hoje os casais estão fazendo a cantina também. Todos sabem que antes do culto a gente sempre tem o nosso coffee break, o nosso lanchinho, o nosso momento de conversar com outros casais, nos conhecermos. E só acontece isso porque os irmãos sempre estão nos abençoando ali na cantina. Então hoje tem uma janta, arroz, carne, legumes, salada, feijão. E então não deixe de nos abençoar e venha para o nosso encontro de casais no próximo sábado às 19 horas. E no próximo domingo vai acontecer o nosso espetáculo de Páscoa. E o tema é Foi por Amor, Foi por Você. Nós do Conexão Jovem, nós estamos empenhados aí com os ensaios desde o início do ano, com grandes expectativas para esse grande dia. Então, no próximo domingo, às 18 horas, cheguem mais cedo, pegue o seu lugar e vai ser muito especial o nosso espetáculo da Páscoa. Amém? Amém. Já aproveitando aqui a oportunidade, quero trazer a palavra de dízimo e de oferta. Se você quiser estar me acompanhando, abra sua Bíblia em Provérbios 3, de 9 a 10. Provérbio 3, de 9 a 10. Diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinhos. Amém? Meus amados, à medida que nós estamos aqui na casa do Pai, momento de ofertar, o momento de dizimar. Talvez se você tem alguma resistência e de entendimento de dizimar, de ofertar, peça ao Espírito Santo que Ele te mostre, que Ele te dá a direção daquilo que você dízimo e oferta, qual é o importante, qual é o gratificante a gente está ofertando e está dizimando. No momento que nós estamos ofertando, trazendo algo daquela parte que nós ganhamos, nós estamos entregando as primícias, nossas primícias a Deus. Honrar a Deus a cada momento, a cada instante das nossas vidas. Quanto mais nós agrada a Deus, mais nós somos surpreendidos por Deus. Mas você tem que fazer isso com o seu coração grato, um coração alegre daquilo que o Senhor já tem feito, daquilo que o Senhor já tem derramado na sua vida. Em nome de Jesus, se você veio preparado hoje, faça isso com entendimento, faça isso com alegria, em nome de Jesus. Nossos irmãos vão estar fazendo aqui mais um refrão de um louvor, e vocês estão na liberdade, com alegria, de vir ofertar e dizimar na casa do Senhor, em nome de Jesus. Da vida
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de convidar o pastor Luiz, que vai estar ministrando a palavra de uma noite especial, noite de Santa Ceia, um momento mesmo de gratidão a Deus. Eu gostaria de estar orando aqui para os dízimos, as ofertas. Também está apresentando a vida do pastor Luiz. Estou orando pela vida dele. Ontem tive com ele, ele não estava muito legal de saúde, mas Deus tem restaurado. Hoje ele está mais animadinho, tá? Hoje está uma benção, né, pastor? Todo dia, mas ontem não estava muito assim não, estava meio perrenguinho. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Vamos estar estendendo as mãos para cá, vamos estar orando primeiro no dízimo, nas ofertas, vamos estar apresentando mesmo a vida do nosso pastor, né? Deus, nós te damos graça, ó Pai, para os dízimos, ofertas, a vida dos ofertantes, a vida dos dizimistas, ó Pai. Ó Deus, esse recurso aqui, ó Pai, depositado aqui na tua casa, ó Pai, que esse venha multiplicar, ó Pai, que o seu reino, ó Pai, seja mesmo alcançado, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, você venha por dar a porção dobrada mesmo, ó Pai, na vida dos teus filhos, ó Pai, que aqui ofertaram e dizimaram, ó Pai. Ó Deus, nós apresentamos aqui, ó Pai, a vida do pastor Luiz em tuas mãos, ó Pai. Sabemos que ontem, ó Pai, ele não estava bem fisicamente, ó Pai, mas, ó Deus, hoje o pastor Luiz está aqui restaurado, ó Pai. Ele está bem, ó Pai. Nós somos gratos por este momento. Que o Senhor seja com ele mesmo, ó Pai. Essa palavra ser ministrada aqui essa noite, que não seja o pastor Luiz, mas seja o Senhor, ó Pai. Está usando ele, que seja mesmo boca do Senhor aqui esta noite, ó Pai. Que vidas aqui, ó Pai, possam sair daqui transformadas, edificadas, ó Pai, pelo poder da palavra ser ministrada aqui esta noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Usa o teu servo, ó Pai, que ele possa ser mesmo canal de bênção, ele possa ser instrumento, vaso em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, pela vida do pastor Luiz, em nome de Jesus, ó Pai. Nós consagramos, abençoamos ele em tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, eu recebo. Irmãos, antes de eu começar qualquer coisa, eu gostaria de oferecer um cântico para todos os visitantes desta igreja hoje. Quero abençoar a vida do pastor Marcos, pela primeira vez está aqui, a vida do Dr. Roquete e demais, Décio, Carmo, todos aqueles convidados nossos, que sejam abençoados, amém? Então eu queria que o Leandro cantasse um cântico para vocês, mas eu gostaria que a igreja fosse anfitriã, levantasse seu lugar, cumprimentasse, abraçasse seu irmão agora, seja hospitaleiro, né? Glória a Deus, santo é o teu nome. Tem um casal aqui na frente. Quem nos visita hoje? Levanta a mão. Pela primeira vez. É pouca gente. Lá atrás e aqui. Então vamos cumprimentá-los. Amém. E quem sabe canta daí. Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei.
pois meu fôlego é sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até os céus. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças e nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Levanta suas mãos e adore o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. E não há ferrolhos e nem Portas que se fechem diante da tua voz. e não há doenças e nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração é do Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hoje nós teremos a oportunidade de louvar o Senhor com mais cânticos. É um dia especial para os cristãos, né? O dia que nós podemos agradecer a Jesus Cristo pelo sacrifício que Ele fez por nós. Nós vamos ter a Santa Ceia, então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar a Aline, a família. Ela tem um testemunho para dar. Pode vir, Aline. Testemunho é bom porque edifica nossas vidas. Às vezes a gente pensa que Deus não está respondendo e está. Então aqui é um testemunho que eu participei, eu pude ver o milagre acontecer. Boa noite a todos. Hoje nós viemos aqui para exaltar o nome do nosso Deus e agradecer o pastor e todos os nossos amigos que fizeram uma corrente de oração para nós. No dia 3 de março, nós estávamos no Miranda, eu e minha família com alguns amigos.
E a gente estava nadando na beirinha da água, o amigo nosso perdeu o controle e veio com o barco em cima de nós. Ele pegou toda a lateral do meu braço, a minha cabeça, eu caí para desmaiar, nisso meu esposo começou a gritar por socorro, porque ele tinha visto que o rosto da minha filha estava inteirinho aberto. Ela teve várias fraturas expostas, a gente conseguia ver o osso da lateral do rosto dela, a fonte, e ele não teve reação, começou a pedir por socorro. Naquilo eu tirei força de onde eu não tinha, e ele conseguiu pegar minha filha, a gente foi para o hospital, e a gente passou os piores momentos da nossa vida, achando que fosse perder. E isso já era muito ruim. Você vê o rosto da sua filha perfeita ali, inteirinho aberto, mas a gente perdeu o chão quando os médicos falaram que havia traumatismo craniano. E a minha filha, que estava perfeita, não tinha problema nenhum de saúde, ia ter que passar por uma cirurgia e abrir o crânio dela, porque o traumatismo tinha sido muito grande. Nisso nós entramos em oração, entramos com uma corrente com todos os nossos amigos, os nossos familiares, entramos em contato com o pastor também, pedimos oração, e a gente ficou nessa tensão aí por 4 dias para aguardar, para ver se ia precisar fazer essa cirurgia no crânio dela ou não. E Deus respondeu às nossas orações, oração do pastor. Ela não precisou fazer a cirurgia. O rosto dela estava inteirinho aberto. Hoje ela está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, com apenas um fiozinho da cicatriz, sem sequela nenhuma, para a honra e glória do Senhor. Esse é o Deus que a gente serve. Obrigada. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Boa noite a todos. Hoje é um motivo de muita alegria de estar aqui, pastor, para te agradecer, porque em determinados momentos da vida a gente acha que tem tudo, e você acha que você conquistou tudo na vida, e de repente você vê que dinheiro, que bens, que nada disso é importante. E só uma pessoa pode tirar aquela angústia do coração, e é Deus. Então o maior presente que um pai pode ter é ouvir a filha, o filho, te chamar de pai um dia. E Deus nos deu a oportunidade de continuar sendo chamado de pai. E o que confortou muito o nosso coração foi saber que tinha uma igreja orando, tinha uma corrente de oração acontecendo. E quando o pastor Luiz chegou lá, eu vi que eu perdi muito tempo da minha vida fora da igreja. Então, obrigado, pastor, porque minha família está restaurada, graças a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. O importante, irmãos, é que eu não os conhecia. E uma amiga minha ligou, a Rosana, e falou que a Aline tinha pedido para me orar para elas. E se eu pudesse ir lá na medicina, né, que eu fosse. E Deus me impulsionou. Eu só vou quando Deus manda. E Deus me impulsionou e eu fui. Quando eu cheguei lá, olhei na menina e falei para ele: Deus mandou falar que isso aqui é para a glória dele, não é para a morte. Não foi, irmãos? Deus falou comigo, sério. E para a glória de Deus, eu vi a menina aqui hoje e falei: não é possível. Nem arranhão ela não estava. E ela estava toda, coitadinha, encruvinhada lá. Mas Deus é grande. E tudo que Ele promete, irmão, se você crer, você vai vencer. Então, às vezes você está aqui hoje precisando de uma coisa, que aconteça um milagre na sua vida. Então, toma posse desse milagre. Porque para Deus nada é impossível. Deus abençoa, viu, meus irmãos? Continua, né? Estendendo as mãos sobre a vida de vocês. E estamos aí, firmes juntos, né? Glória a Deus. Por isso que a gente não pode negar, irmãos. Chamou, vai correndo. Porque Deus é assim. Às vezes Ele quer usar você, quer usar eu, quer usar alguém para abençoar a vida das pessoas, né? Eu não estou com muita pressa hoje, não. Porque hoje tem muita coisa boa aqui na igreja, né? Eu queria chamar aqui a nossa cantora,
nossa querida Noemi, que eu amo, né, quando ela está aqui conosco, e ela vai louvar o Senhor em homenagem a essa vitória, viu, irmãzinha? E as nossas vitórias. Se você quer receber de Deus alguma vitória, então crê somente que Deus vai te dar, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, Jesus está neste lugar. Já sentimos a presença dele aqui nesta noite. E eu fico maravilhada, né? Quando eu estou aqui, né? Que um dia eu retornei aos pés do Senhor aqui nesse lugar, né? E hoje estamos aqui para adorar e glorificar o Senhor, que é bom e Ele é fiel para conosco. Vou louvar o Senhor com um hino que fala sobre o vaso que lhe apraz. E quando eu cheguei aqui, cheguei só os pedacinhos, né? Um vaso quebrado. E o Senhor tornou a fazer um vaso de honra para a glória dEle. Amém? É isso que Deus faz. Aleluia. Deixa o Senhor te moldar. Ele trabalha. Ele faz da forma dEle, do jeito dEle. Ele vai limpando, tirando o que é errado, os carrapichos. Porque Ele é Deus. Amanarabalabassuri amanás. Aleluia. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Pega esse vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Aleluia. Me quebra, me refaz e tira as feridas e me traga paz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Deixa o Senhor moldar a sua vida. Aleluia, mudar a sua história. Quebra esse vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser e o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se
faço o que lhe apraz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Aleluia, esse Deus é fiel, é poderoso. Palmas, louve o nome do Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? A gente tem, cada um Deus dá um dom, né? E quero abençoar a tua vida agora, para a gente começar a orar e trazer uma palavra de Deus. Vocês sabem que eu não prego, né? Graças a Deus, eu não prego. Eu apenas transmito aquilo que o Espírito Santo quer falar com vocês. Então hoje, espero que Deus fale com você. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer algo novo para a sua vida. Trazer algo que é uma esperança nova que você precisa. Que é algo que você está precisando. Erei carraia, canta lasteti. Levanta-me. Te digo eu, filha, que eu conheço o teu coração. Eu sei porque você está aqui hoje. A luta está grande. Grandes coisas, filhas. Tu precisas. Maracalastefai. Mas sou Charai, Yacô. Sou eu que te digo, filha. Anda na minha presença. Busca a minha face. E verás a minha graça. A luta é grande, mas eu estou transformando algo novo aqui na sua família. Você acabou de pedir algo para o teu filho. Estou mentindo, mano? E Deus está te entregando. Aquilo que você acabou de pedir para Ele, Deus está te entregando. Recebe em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer e te louvar, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por esta igreja. Continua, Deus, derramando poder e graça sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor venha resplandecer da sua glória sobre a vida daqueles que te buscam, daqueles que te amam, Pai. Por isso eu apresento agora cada vida aqui, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor possa resplandecer do seu amor, da sua misericórdia e de tudo aquilo, ó Deus, que cada um que está aqui hoje precisa, ó Deus, de uma resposta do Senhor. Toda decisão que seja tomada através da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, Jesus. Então, eu estava em casa esses dias e é normal que todos nós, às vezes nós sentimos desânimo. Nós não temos vontade de ler Bíblia, não temos vontade de orar. Nós vamos perdendo aquela comunhão com Deus, vamos perdendo aquela intimidade com Deus, não é assim? Ou ninguém aqui está assim. Se não tiver, amém. Mas eu estava, mediante as dificuldades do nosso trabalho, do nosso dia a dia, eu também estava meio distante assim da palavra. Eu lia a palavra todos os dias, mais de 1 hora, eu orava mais de 1 hora e eu vi que eu estava ficando meio distante. Aí eu resolvi, um mês atrás, de voltar à minha praticidade de oração, meu costume, meu hábito. E eu sempre falando com Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu precisava de aprender algo com o Senhor. E Jesus me deu essa palavra. Aprenda a orar comigo. Então, tudo aquilo que Jesus fala comigo, eu quero que você aprenda também. Porque eu gosto de distribuir as bênçãos com vocês. Aquilo que é bênção, a gente entrega, a gente reparte, a gente distribui para as pessoas. Então eu gostaria que vocês aprendessem também com Jesus hoje. Porque a Bíblia apresenta Jesus Cristo como o modelo de todo cristão tem que segui-lo. Jesus orava constantemente. Se ler a Bíblia, tem várias passagens que falam, e Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus estava orando. Mas filho de Deus, Ele é Deus. Por que tanta oração? Vou te falar por quê.
Você quer ser bem-sucedido na vida? A Bíblia diz que a oração é a chave que abre o coração de Deus e saqueia o inferno. Já foi pesquisa cientista que toda pessoa que ora, ela não tem doença. Foi a pesquisa científica. Não sei se vocês já ouviram aí, no Facebook ou no Instagram, as pessoas que fizeram essa experiência e tiveram, falando que a oração é uma cura para a nossa alma. E por isso Jesus orava tanto, porque ele queria ter mais contato com Deus. Nós não podemos perder essa conexão com Deus. Toda vez que nós estamos orando, Deus está aqui, do nosso lado, falando conosco. Então, você está no carro? Ore. Você está na rua? Ore. Você está em casa? Ore. Sempre nós temos que orar. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Ore primeiro, porque aí não cessa as bênçãos. Você quer fazer alguma coisa? Ore, põe na presença de Deus. Então, não seria diferente na área da oração, Jesus também ser o nosso modelo. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Ele está falando o quê? Para nós imitarmos Jesus. Se Jesus orava, por que nós não vamos orar? Eu fico imaginando, quanto mais a gente ora, mais melhora. Mais melhora. Então, a oração, infelizmente, ela tem sido muito negligenciada por muitas pessoas. E, em nossa época, façamos um pequeno teste. Você tem o costume de orar todos os dias? Não precisa me responder. Pensa aí, quanto tempo você ora? Qual o tempo que você tira de oração para falar com Deus? Porque o que é a oração? A oração é falar com Deus. Ora e agir. Orar, falar. Ação, agir. Então você ora e age. Porque Deus vai nos entregar a bênção e a vitória. Então, suas orações são aquelas rápidas ou costumam dedicar um bom tempo para o Senhor? Tem gente que fala, eu orei tanto, a Maria, acabou. Não. Não. Oração não é isso. É vã repetição, não. Oração é você abrir o coração e falar com Deus, não precisa falar muito. Um dos homens mais abençoados na Bíblia, ele só falou uma coisa: Senhor, eu quero que o Senhor muda meu cativeiro. E Deus mudou o cativeiro dele. Aí fala assim, que ele sofreu muito, né? Ele era um homem digno, rico, o homem mais rico da Bíblia. E o diabo encontrou, dando uma volta no mundo, viu Jó. E chegou perto de Deus e falou: eu vi seu servo Jó hoje, e eu quero destruir teu filho. Aí Deus falou para ele: pode ir. Você pode fazer o que você quiser, mas no espírito dele você não vai tocar. Aí o diabo foi lá, roubou o boi, roubou a família, roubou a saúde de Jó. Ele foi para o deserto e chegou até a coçar a lepra com um caco de telha. Mas no espírito dele, o diabo não tocou. E depois Deus veio, restituiu tudo a Jó. E a Bíblia diz o quê? Jó só conseguiu a vitória, lá no versículo 42, no capítulo 42, fala, Jó restituiu tudo que ele perdeu quando ele orava para os seus amigos. Então nós vamos aprender agora mesmo, o primeiro item que Jesus nos ensina. Então nossas orações não precisam ser mecânicas, bonitas, procurar palavras, nada disso. Abre a sua boca, conversa com Deus. Só isso. Eu tenho certeza que muitas das respostas serão negativas sobre esse tema, pois nós oramos muito pouco, viu, irmãos? Infelizmente, hoje, o telefone
é um impedimento de oração. A televisão é impedimento. É tanta coisa. Tem gente que troca, não vou falar o quê, troca muitos programas para não vir no domingo à igreja. E troca mesmo. Então, melhor seria que eu ficasse firme aqui, recebendo as bênçãos de Deus, para poder levar para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha família. Eu quero te falar, eu não vou guardar o que o Espírito Santo está falando aqui. O Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui agora. Que hoje, Ele te trouxe aqui, porque Ele tem algo para te entregar. Alguém deve ter te convidado, viu, irmãos? Mas quem te trouxe aqui foi Ele. Ele está dizendo para mim que Ele está entregando bênçãos para muitas pessoas aqui. Eu vejo o anjo andando na igreja e está entregando bênção mesmo. Irmãos, se vocês tivessem a visão que eu estou tendo aqui, vocês iam ficar assim, extasiados. Eu vejo um fogo amarelo aqui na igreja, como se fosse um raio, e caindo sobre vocês as bênçãos de Deus. Pode crer, irmãos. Deus não é miserável, Ele é abençoador para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Mas ao invés de eu ficar lamentando nossos erros, querendo apresentar agora para vocês as 5 lições que Jesus me ensinou. Ele me falou 5 lições sobre a vida de oração. São lições valiosas que o cristão deve incorporar na sua vida. Primeira lição que Jesus me ensinou: aprendo com Jesus a orar quando as coisas estiverem bem. Pode reparar, irmão, quando a sua vida está muito boa, você não quer nem saber de Deus. Você não quer vir na igreja, você não quer saber de ninguém, você quer saber só dos seus prazeres. É ou não? Mas não tem importância. Jesus não quer saber disso. Ele está dizendo assim, que Ele também passou por muitas lutas. Mas quando Ele não estava passando pelas lutas, o que Ele fazia? Ele recolhia para orar. Uma coisa muito comum que acontece em nossa vida é orarmos apenas quando as coisas não estão bem. E Jesus disse assim: aprenda comigo, ore o tempo todo, mesmo quando as coisas estiverem bem, quando as coisas que nós queremos colocar diante de Deus, é que nós temos que orar. Às vezes você está muito bem, mas tem muita coisa que você almeja, tem muitas coisas que a gente ainda quer fazer na vida. A saúde, a família, nós sempre vamos ter algo para pedir para Deus, sem que nós precisamos nos esforçar nada, apenas o Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós carecemos para falar com Deus. Então, numa ocasião corriqueira, como nós, no nosso dia a dia, Jesus estava com o ministério dele, trabalhando o dia inteiro, e Jesus também retirou-se para orar. Mateus 14, 23. Ele diz assim, Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. O que ele estava fazendo? Orando. Às vezes, irmão, a gente quer que alguém vá conosco, que nós tenhamos um companheiro de oração para nos motivar a falar com Deus. Mas nem sempre é necessário isso tudo. Eu posso ir sozinho falar com Deus. É o que Jesus fez, Ele despediu da multidão e sentiu necessidade de orar. Tinha alguma coisa ruim com Jesus? Pelo que eu vi até agora, não. Ele estava muito bem. Ele apenas estava com fome de falar com o Pai. Você já sentiu esse desejo grande de falar com Deus? Eu aprendi também uma coisa muito importante na minha vida, que todos os dias é um relógio marcado. Deus me acorda e manda eu orar. Só que eu não oro para mim. Eu oro pela igreja. Eu oro por vocês.
Eu oro para todos aqueles que me pedem oração. E Deus tem me restituído isso. Então Jesus tinha uma rotina de oração. E nós também precisamos ter, devemos ter essa rotina. Ou seja, devemos pensar em um tempo apropriado para que o nosso dia possamos dedicar um tempinho para Deus, orar a Deus e receber, independentemente das promessas, receber as nossas dádivas com Deus. Agrada o coração de Deus. E o que devemos orar? Em todo o tempo. A Bíblia diz: orai sem cessar. Feliz do homem que consegue orar sempre e orar muito. Porque esse não vai ter nenhuma dificuldade, irmãos. Se tiver, Deus dá o escape. Né? Segundo, aprendo com Jesus que nós devemos orar quando as coisas não estão bem. Então ele orou quando as coisas estavam bem. Agora, ele começou também a ter as dificuldades dele como homem. Quem não tem? Aqui alguém não tem nenhuma dificuldade, irmãos? Então Jesus também, que estava vivendo agora com pessoas humanas, ele começou a ter as suas dificuldades. Então ele não teve apenas bons momentos em sua vida. Ele também passou por grandiosas lutas. Ah, mas pastor, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo: pastor, eu estou desesperado. Meu dinheiro acabou, estou com dívida, estou sem casa para morar, eu tenho um filho pequeno, eu tenho uma mulher doente. E eu fui pensando, que tanta murmuração. E eu fiquei com compaixão daquela pessoa e fui orar. E respondi para ele: não desanima, tem bom ânimo, porque é nas dificuldades que Deus permite as nossas lutas para que nós possamos vencê-las. Sozinho nós não vamos vencer, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Então, na hora que você estiver passando por esses problemas, qualquer desafio na sua vida, não esquece não, vai orar. Faz o que Jesus fez. Em uma das suas maiores lutas, bem próxima de chegar ao momento da sua morte, vamos dizer que ele estava lá na cruz. Hoje nós temos aqui o sangue derramado dele e a carne que foi moída, massacrada pelos homens. E ele estava lá, então ele, nos momentos de morte dele na cruz, o que ele fez? A única coisa que vai aliviar minha vida, a única coisa que eu posso fazer para que Deus me abençoe, que meu Pai me ouve, é eu orar. Então lá em Mateus 26, 42, Jesus disse assim: e ele se retirou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, em cada oração nossa, meu irmão, eu quero te ensinar uma coisa: não perca a fé, não perca a esperança, porque aquilo que você não recebeu é porque não era vontade de Deus, mas tudo que você recebeu na vontade de Deus, você é abençoado, porque Deus quer abençoar os filhos. Deus não nega nada para os filhos. E isso nos ensina que a dependência de Deus deve ser para nós em qualquer situação, nos momentos difíceis, nas horas boas. Então, até que mais difíceis, alguns abandonam a Deus. Já viu isso, irmãos? Tem gente que passa por momentos tão difíceis que ele fala assim: não, Deus está covarde comigo. Ele começa a murmurar, começa a reclamar de Deus e perde a bênção, porque ele afasta de Deus. E ao contrário, Jesus fez o contrário.
Ele era filho único e veio sofrer nesse mundo por nossa causa. Ele sentiu dor. E ele mesmo falou: Pai, eu estou passando um momento muito difícil, mas seja feita a tua vontade. Então, terceiro plano, aprenda com Jesus colocar a vontade de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, você não queria nada. Nós queremos tudo. Nós queremos as melhores coisas da nossa vida. Mas será que é a vontade de Deus para nós? Se não for, Ele tira. Ele vai fazer o melhor para nós. Porque ninguém conhece o mistério de Deus. Ninguém sabe os mistérios de Deus. Eu vi uma reportagem hoje. Aliás, nós temos visto todo dia um avião cair, não é? E mata muita gente, e não sei o quê, pega fogo e pau. Não sei se era vontade de Deus, só sei que o avião caiu e morreu. Muita gente, vários aviões. Aí hoje eu vi um que estava caindo, lá em Santa Catarina, ele estava caindo e o piloto, disse que o piloto orou e pediu a Deus que desse a ele sabedoria e direção. Irmãos, eu fiquei impressionado. Quem quiser ver o vídeo, eu tenho. Ele parou, ele pousou na pista, cheio de carro. Ele andou na pista cortando os carros e conseguiu parar no acostamento. Os caminhões pararam, os carros pararam e ele pousou, nenhum ferido. Você está entendendo o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Então, às vezes, o que você não conseguiu, que você não orou, não colocou diante de Deus e não ganhou, é porque não era a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus prevaleceu e prevalece na vida de cada um de nós. Esse é um grande ensino. Homens malignos que mostram os nossos tempos, que têm ensinado muitos crentes a determinar coisas de Deus em suas orações e cobrar de Deus, exigir de Deus aquilo que não é o desejo dele. E você não vai receber. Aí se afasta de Deus, fica com raiva, não quer voltar na igreja, muda de igreja, fala mal do pastor. Irmão, não adianta. Quem está errado, está errado. Se você pecou e não recebeu, não peque mais. Mas Deus só vai dar diante da nossa correção. Então Ele espera nós sermos corrigidos para que Ele possa nos entregar a bênção. Então nós oramos quando as coisas estão boas, quando as coisas não estão boas, quando as coisas estão sendo feitas através da vontade de Deus. Isso eu aprendi com Jesus. Mais uma coisa que eu aprendi com Ele. Eu aprendo que Jesus orou antes das decisões dele mais importantes. Então vamos lá. Quem aqui está precisando de decidir algo na sua vida? Tem alguma coisa, irmão, na sua vida que você está indeciso? A pior coisa do mundo é a indecisão. Vai chegar na época do vestibular, o aluno às vezes não sabe que curso que ele vai fazer. Você não está trabalhando, você está em dificuldade de decidir qual trabalho que eu vou fazer, o que eu vou abrir, o que eu vou fazer, não é assim? É o nosso dia a dia, as nossas dificuldades dos nossos tempos. E aí eu começo a agir por mim mesmo. Eu quero agir pelas minhas decisões. Ou então, eu quero que alguém me ajude, eu começo a perguntar um para o outro. Que curso que eu faço? Faculdade que eu faço? Primeiro, eu tenho dinheiro para pagar? Segundo, eu tenho peito para abrir uma empresa se eu não tenho o capital necessário? Então, essas decisões são difíceis para o homem. E Jesus estava passando por essas dificuldades. Ele estava ali agora, orando, para tomar alguma decisão importante. Qual que era a decisão importante para Jesus? Não era dinheiro, era alma.
Ele precisava de achar 12 homens que fossem pescadores, mas não de peixes, mas de almas. E para ele escolher esses 12 homens, que seria o trabalho dele, ele também teve dificuldade. Ele falou, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou achar esses homens? O que ele fez? Vamos lá. Jesus foi um homem que tomou grandes e importantes decisões, mas ele não tomou decisão sozinho. A Bíblia diz que Jesus, para tomar todas as decisões, primeiro, ele orava sem cessar. Decisões essas que fossem tomadas afirmativamente, não negativa, poderiam impactar não só a ele, mas também ele precisava de impactar quem? A humanidade. Naquela época, irmãos, não tinha correio, não tinha telefone, não tinha nada, tinha um pombo correio que levava recado para o povo. E o evangelho que Jesus proclamou ficou conhecido no mundo inteiro. Por que vocês acham? Foi por causa da escolha que Jesus fez. Foi por causa da decisão que Jesus tomou. Não foi? Porque ele orou. Se você está batendo cabeça aí, irmão, dando trombada, é porque você não está colocando as suas decisões diante de Deus. E não pode, nós precisamos ter essa direção. Em uma dessas decisões importantes, que chama a atenção da atitude de Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, para ele foi uma dificuldade, às vezes para nós não, mas para ele foi. Eu vou escolher 12 homens para andar comigo, que precisam ser homens de fé, homens de poder, homens de autoridade, homens que obedecem a palavra, homens que conhecem a palavra. E ele escolheu lá os 12. E aí diz lá em Lucas 6, versículo 12 e 13. Vamos ver o que Jesus fez. Em uma daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite inteira orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu os 12, a quem também designou apóstolos. Então Jesus estava certo. Ele orou a noite inteira e Deus então deu direção. Quem que ele chamou? Pedro, que era pescador, chamou um, chamou outro. Irmãos, 12 andaram com eles. E 3 traíram. Imagine então se nós não orarmos. Se nós estivéssemos agora escolhendo, tendo as nossas decisões, pela vontade própria nossa, os 12 te passam a perna. Porque nós não tivemos sabedoria. Jesus teve sabedoria, ele orou, ele teve dificuldade nas suas decisões, mas ele escolheu os homens certos. Então esses 3 homens traíram Jesus para ensinar a nós que ninguém é perfeito. Esses 3 homens precisaram pecar para nos ensinar que mesmo aqueles que nós andamos, às vezes, pode nos trair, pode nos negar, pode duvidar de nós. Tem pessoas que prometem amor eterno na vida do outro e depois foge da realidade, te decepcionam, muda de atitude, esquece a palavra, esquece o amor. Foi isso que aconteceu com os 3 que andaram com Jesus, mas Jesus não os condenou. Jesus os perdoou. Só Judas que não aceitou o perdão de Jesus, porque ele não arrependeu. Ele teve remorso, foi lá e suicidou. É diferente ter remorso e arrependimento. Então Jesus nos ensina que nossas decisões são importantes na nossa vida e devemos colocá-las diante do Pai em oração para não enganarmos. Aprende, irmãos. Aprende.
Quinta lição que Jesus me falou. Aprende a orar com Jesus ao invés de murmurar. Quem conhece a Maria das Dores? A Maria das Dores é aquela que todos os dias está com dor na coluna, dor no pé, dor na cabeça, dor no ombro, dor no... Não muda. Ela só murmura. Ela vem na igreja, ora, 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 ora. No outro dia ela volta, murmura, 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 murmura. Ou não acontece isso com ninguém aqui? Então a gente tem essa mania, tem esse defeito de murmurar. E Jesus fala que ao invés de murmurar, nós precisamos orar. Em uma das ocasiões em que Jesus estava realizando seu ministério, ajuntou grande multidão para ouvi-lo. O tempo foi passando e todos estavam com fome. Pensa bem, irmão, Jesus reunido agora com a multidão de 5.000 pessoas. E o povo murmurando, estou com fome. Ninguém preocupou em orar. Ninguém preocupou em falar, Deus, o que o Senhor vai fazer para nós? Para tirar a nossa fome, para matar a nossa fome. Aqui não tem mais nada para comer, nem para beber. Aí Jesus retirou-se para orar. Então ele orou. Além desse fato, juntou-se o fato de ter uma multidão faminta diante dele e os apóstolos, sem saber o que falar ou dar de comer ao povo, pensando em mandar embora todo mundo. Eles ficaram na expectativa. Não sei se já aconteceu isso na sua vida. A sua empresa não andava boa, você não sabia se mandava os funcionários embora, você não sabia se fechava a empresa. É tanta coisa que aflige a nossa alma nesse momento de expectativa que a gente fica sem entender. E aquele povo estava agora desesperado, estava com fome. E a multidão ia crescendo e aumentando, e a comida não aparecia. Aí Jesus, muito sábio, falou, vou orar. Qualquer um de nós ficaria meio perdido nessa questão, certamente. Murmuramos bastante por causa desse problemão. Ainda que depois de um dia inteiro, ele tinha trabalhado duro e tinha ido lá para distrair. Chega lá, ele encontra aquele povo clamando, murmurando. Jesus decepcionou. Não, mas o povo só reclama. Você conhece alguém assim, irmão? Só reclama. Ninguém agradece, é o murmurador. Todo mundo só sabe reclamar de Deus, reclamar do que Deus te deu, reclamar das coisas santas. Então vamos ver o que Jesus fez. Mateus 14, 19. Quando todo mundo estava lá, murmurando, conversando, apontando. Aí Jesus fala assim, Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e a estes a multidão. Então, ele alimentou 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. O que ele fez antes? Antes de qualquer milagre que ele fazia, que ele fez? Foi lá, orou. Então, antes de você murmurar, irmão, ore. Fale com Deus. Ah, lá na minha casa está uma escassez, vai orar. Ah, minha família, vai orar. Ah, nós estamos brigando de muito, vai orar. É isso aí. A banda pode vir. Então, nós não podemos ficar sem oração, porque Deus não agrada disso. E você? Não acha que chegou a hora de estudar a Bíblia com as suas profundidades, parar de reclamar, parar de murmurar e orar mais? Como é que está a sua vida, irmãos? A sua vida está aprumada,
firmado em Deus? Ou você continua igual aquela multidão? Então pensa aí, que hoje você vai sair daqui diferente. Você acredita? Você acredita? Olha aqui. Deus quer mudar a sua história. Sabia disso, irmãos? Deus quer mudar a nossa história. Às vezes, nós não entendemos por quê, mas Deus sabe por quê. E Ele mudou a sua essa semana, viu? Deus mudou sua vida. 15 dias. Deus falou que ia transformar. Transformou? Você vai ter que vir aqui dar o testemunho. Está com vergonha? Tira a vergonha. Mas tem que dar testemunho do que Deus faz na sua vida, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus e glorificar o nome dEle. Amém, irmãos? Então, se você entendeu essa palavra, medita nela, reflete sobre ela e toma atitude. Se você tomar atitude, a sua vida será transformada. Meu tempo está esgotando, mas eu ainda vou servir a Santa Ceia. E domingo tem mais, em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos 2 cultos abençoados. Temos a tarde da bênção. A pastora Silvia vai estar pregando. À noite teremos a pastora Iralva no culto da vitória. Então é só bênção aqui, viu, irmãos? Venha, aproveite e saia abençoado. Chamar a liderança para estar. Vem cá, ora aqui. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Um momento importante, muito especial nesse dia de hoje, que é a Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, perante a Ti, para Te agradecer, Pai, por mais este momento, Pai. Sim, Senhor Jesus, que este pão simbolizando o Seu corpo, Pai. A partir do momento que nós viemos comer, Pai, que nós seremos curados em nome de Jesus. E este suco, Pai, simbolizando o Teu sangue, Pai. A partir do momento que bebermos, Pai, que nós seremos curados de todo o mal, de toda doença, de toda tristeza, que venha sobre nós a alegria, a paz do Espírito Santo. Assim nós Te agradecemos e assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, nós vamos estar servindo pão e o vinho. Vocês esperam todos receber, para depois a gente tomar junto a ceia. Enquanto isso, nosso louvor vai estar louvando o Senhor. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, Em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. no vinho o amor, no sangue o perdão, Em seu mergulhar a minha salvação. No cantor, depois de cear,
dar a ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele vive. O meu Jesus pensava em mim e você. Aleluia. Tá faltando alguém para pegar o cálice aí, por favor? Tem ali atrás, ó. Quem mais desse lado aqui tem alguém? Levante sua mão, por favor. Não, né? Só ali. Louvado seja o teu nome. E Jesus é maravilhoso em todos os momentos da nossa vida, né? Antes dele subir, ele falou assim: eu vou enviar para vocês o Consolador, porque o Consolador vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. O Consolador, ele vai consolar sua vida nos momentos mais difíceis. O Consolador vai te dar a direção de tudo aquilo que você pedir para Deus. O Espírito Santo fica e eu subo para junto do meu Pai. Mas antes dele subir, ele resolveu juntar os seus discípulos para ensiná-los algumas lições. A lição do amor. Ele quis lavar os pés deles. Ele quis ensinar para eles a lição de servir. Ele quis lavar, ele não deixou nenhum outro discípulo lavar os pés. Eu quero lavar, é minha missão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou servir vocês. Você tem servido sua família, seus filhos, seu marido? Você tem servido as pessoas? É a lição que Jesus deu. Eu quero te dar uma lição de humildade. Eu vou lavar o pé de vocês. Não, mas deixa que nós... Não, enquanto eu estiver aqui, eu quero ensinar vocês a serem humildes. Tem que lavar o pé das pessoas. Lave os pés. Abençoa. E assim ele deu várias lições para eles, para que eles pudessem conscientizar do que seria a verdadeiro motivo desse sangue ser derramado e de comer desse pão que simbolizava o corpo dele. Então ele pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que foi entregue por vós. Toda vez que comerdes dele, faça isto em memória de mim. Pode comer o pão. Se abre a primeira tampinha, tira o pão, fecha, depois abre a segunda. Glória a Deus. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da aliança, é o cálice da salvação. Toda vez que tomardes dele, faça isto em memória de mim. Podei tomar dele todo. Sim, ó Deus, nós te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito e continuará fazendo por nós. Obrigado, Jesus, pelo pão nosso de cada dia, pelo pão que o Senhor mutilou no teu corpo, representando aqui hoje, para que nós pudéssemos ganhar a sua salvação. Obrigado pelo teu sangue derramado, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos
Em nome de Jesus, que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo seja agora derramada sobre cada um de nós, cada um de vós, agora e para sempre. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Irmãos, nós temos aí a cantina hoje com arroz. Arroz, como é que chama esse arroz dele? Arroz com... arroz com carne mutilada lá. Passa lá, ajuda os casais, leva uma marmitex. Se você não quiser comer, você dá de presente. Amém? Mas abençoa o grupo de casais. Em nome de Jesus.